Olha, vou fazer o seguinte, aproveitar que a gente está falando de Estados Unidos, vamos falar aqui sobre a situação na Venezuela, né? Chegou aquela embarcação enorme, é o maior porta-aviões do mundo, né? A gente está vendo imagens dele e chegou à América Latina hoje, segundo a agência de notícias Reuters. Hoje de manhã, Nicolás Maduro, né, a Venezuela, anunciou a mobilização massiva de forças terrestres, aéreas e navais. O Pentágono confirmou a chegada desse porta-aviões de operações do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, que abarca uma área grande que vai do Caribe aos mares do sul da Argentina, sem especificar a localização exata. O navio de guerra tem capacidade para carregar dezenas de aviões de combate e geralmente se desloca acompanhado de uma frota de apoio. O porta-aviões vai reforçar a capacidade dos Estados Unidos para detectar, vigiar e desarticular os atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território americano e a nossa segurança no hemisfério ocidental. Quem disse isso foi o porta-voz do Pentágono, Sean Purnell. O porta-aviões se junta a uma série de embarcações, aeronaves e tropas mobilizadas pelos Estados Unidos em águas do Caribe e também em Porto Rico, né? Caribe e em Porto Rico, território norte-americano, onde o governo Trump revitalizou uma base fechada havia 23 anos para aumentar o grau de pressão contra o regime de Maduro. Foram pelo menos 4 missões de bombardeios dos Estados Unidos na costa da Venezuela desde que a crise entre os dois países se agravou. E os Estados Unidos começaram a explodir lanchas supostamente ligadas a traficantes de drogas da região. O recado é claro para a Venezuela, uma vez que os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um cartel de drogas, uma acusação que o Maduro nega. Amanda, e essa tensão aqui na nossa vizinhança? É inescapável, né? Não tem como o Brasil não se posicionar. O Lula foi a CELAC, aliás, foi uma cúpula absolutamente esvaziada na Colômbia, União Europeia, CELAC, aí no fim de semana o Lula fez praticamente um bate-volta, fez um discurso ali no domingo, falando sobre, obviamente, a soberania da Venezuela. Fica muito difícil de entender exatamente o que o Trump quer, né, Sarz? É quase que um jogo de adivinhação. A gente já viu publicações na imprensa americana dizendo que ele iria atacar a Venezuela, ou então queria atacar pontualmente, mas ao mesmo tempo ele se elegeu com um discurso, tem a pretensão ao Nobel da Paz, e se elegeu com um discurso de que os Estados Unidos não devem se envolver mais em conflitos externos. Pelo contrário, né, eles têm que tentar resolver as guerras existentes, Rússia e Ucrânia, que até agora ele não logrou êxito, mas conseguiu algum avanço considerável, afinal de contas a trégua está durando ali, Israel e na faixa de Gaza, Israel-Hamas. Agora, ele poderia fazer um ataque pontual para talvez marcar a posição no que ele considera um Estado narcoterrorista e alimentar a sua base maga, só de tirar esse porta-aviões, o maior do mundo, de onde ele estava, e trazer para essas águas aqui mais próximas à Venezuela, as águas do Caribe, isso custa milhões de dólares. Eu até li uma reportagem essa semana de uma fonte questionando, olha, ele não faria isso, né, gastar dinheiro do contribuinte americano, se ele não tivesse um objetivo, se ele não fosse fazer alguma coisa de fato com esse porta-aviões. Mas eu acho que é difícil, assim, juro, é um tiro no escuro, é um jogo de adivinhação, tentar saber o que se passa na cabeça do republicano. Agora, acho que uma coisa está certa, né, uma coisa é certa, ele brinca com a soberania de países latino-americanos. E isso é uma mudança em relação a presidentes anteriores. Verdade. E você, Couto? Acho que não precisava tudo isso para assustar o Trump, né? Muita gente achando que ele só quer dar um susto, ele quer que o Maduro saia, mas não dá o que a Amanda falou, não dá para saber o que passa na cabeça dele. Ele está gastando milhões e milhões de dólares por dia com essa frota enorme que ele mandou para lá e ninguém sabe o que ele vai fazer com isso. Ele vai ter que prestar contas para o povo americano, que está vivendo dificuldades, que está com problemas de inflação, de desemprego que aumentou, problemas econômicos sérios, e o Trump está brincando de dono do mundo, sabe? Como se fosse aquele antigo jogo que a gente tinha, o War, né? Ele joga o War, e quer todo dia ter um novo inimigo. Mas o que é óbvio, ele está interessado na Venezuela, no petróleo da Venezuela, que é a maior reserva do mundo. Mas para isso precisava mandar um porta-aviões desse tamanho. Em 2 minutos ele
tira a Venezuela do mapa. É muito desproporcional. Aliás, tudo do Trump é desproporcional, né? Ele é um show do Trump. Cada dia ele faz um, ele está sempre na mídia, está sempre nas manchetes. Não dá para explicar. É um fenômeno aí que ainda precisa ser estudado. É verdade.